Bom dia, começamos aqui mais um episódio da Voz Ativa e o nosso tema de hoje é sobre as garantias do direito da pessoa com deficiência mental. Eu sou a Isabela. Eu sou a Beatriz. E vamos começar. De acordo com a Associação Americana de Deficiência Mental, essa condição se manifesta antes dos 18 anos e caracteriza-se por registrar um funcionamento intelectual geral significativamente abaixo da média. A deficiência mental pode ser de nível leve, moderado, severa e profunda, com limitações associadas a duas ou mais áreas de conduta adaptativa ou de capacidade do indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós trouxemos aqui a Glícia Passos. Ela atua como psicopedagoga e um dos seus trabalhos é em escolas com alunos de inclusão. Glícia, poderia se apresentar, por favor, e falar um pouco mais? Com certeza, né? Primeiramente, obrigada, né, pelo convite. E a minha atuação realmente é a intervenção nas escolas e atualmente também nas clínicas, né? E a psicopedagogia, ela pode atuar em vários outros âmbitos, como hospitalar, mas não é o caso, né? Eu realmente, atualmente, estou fazendo essa transição da escolar para a clínica. Certo. Você poderia falar um pouco mais sobre a deficiência em si e dos transtornos e as dificuldades que acarreta na aprendizagem? Olha, nós vamos falar mais na frente, né, sobre as leis e as mudanças dentro da educação. O que eu posso colocar hoje é que a pessoa que tem a condição com deficiência, ela está tendo o direito da inclusão social. Ela está tendo o direito de conviver melhor, né, em sociedade e não ficar isolada como antes era. Eu tenho uma experiência antes da nova lei, né, da LDB, e eu trabalhava numa escola clínica, onde eu via que as crianças elas não conseguiam fazer essa interação social. E hoje, né, elas estão tendo essa oportunidade de se sentirem pertencentes à sociedade como um todo. Qual a sua percepção sobre a garantia dos direitos da pessoa com deficiência mental? Bom, ainda bem que a tua pergunta é como é a minha percepção. Né? Então, falando um pouco da minha história, o que eu posso te dizer é que ainda há muito a fazer. Né? Ainda são muitos desafios, ainda são muitas conquistas a serem superadas, é uma luta, mas nós estamos nesse começo. E eu acho que, eu sempre coloco que nós não precisamos olhar onde nós temos que chegar, mas a gente precisa ver onde nós estamos e a partir de onde nós estamos, a gente criar mecanismos, estratégias ao ponto desejado. Os indivíduos que apresentam deficiência mental, eles necessitam de tratamentos especiais e acompanhamento médico em diversas especialidades, como fonoaudiologia, fisioterapia, pedagogia e outros que auxiliarão no seu problema, onde se busca minimizar os problemas que surgem e que podem vir a surgir. No âmbito escolar, como é que acontece a intervenção e assistência com os alunos com condição de deficiência mental? Bom, primeiramente a educação é minha paixão, né? E aí, quando se pensou a educação nessa nova proposta, dessa nova LDB, pensamos, existe realmente, vocês sabem, né, enquanto lei, é algo realmente legal, que as crianças precisam serem inseridas e inclusas dentro do ambiente escolar no espírito coletivo, não é? Para que eles realmente possam se sentir pertencentes à comunidade escolar e à sala de aula. O que eu vejo hoje são tentativas, né, de tornar esses indivíduos, essas crianças com essas condições, adaptados a esse novo, onde a escola ela precisa fazer muitas movimentações, principalmente a partir do projeto pedagógico, que também foi algo que a nova LDB trouxe. Cada escola tem a sua forma de trabalhar dentro dessa comunidade escolar e dentro desse espaço escolar e estabelecer projetos onde esses projetos também possam ser contemplados, esse aluno, dentro das suas condições, mas criando estruturas onde eles possam interagir com os alunos padrão, os alunos regulares. Daí sim haverá a verdadeira inclusão. Nós gostaríamos de saber também a sua visão sobre a informação. Ela ocorre de uma maneira concisa? Eu acredito muito, né, que
hoje nós temos maiores trabalhos que fazem essa divulgação. Eu não sei se... Eu não estou aqui para fazer nenhum comercial, mas nós tivemos um movimento em televisão recente, onde abordou muitos projetos em relação à questão da educação. Em termos de informação, o que eu posso te colocar é que as próprias universidades, elas possuem mecanismos de atender a comunidade, de fazer as estimulações. Inclusive, eu sei que aqui nós temos espaço de terapia, nós temos espaço de terapia e atendem a comunidade, mas eu vejo que a demanda é grande. Ainda não é suficiente para atender todo o público. E eu vejo também que, apesar de nós termos os CAPs, nós temos todos também um trabalho em relação às organizações públicas, mas, assim, o que eu posso te dizer da minha experiência, da minha vivência, é que pode não ser mais o trabalho de formiguinha, porque eu já percebo que já está num contexto bem mais desenvolvido em termos de aceitação, em termos de prática, mas eu te coloco que precisamos sim ainda melhorar, ainda investir, né? Eu não vou falar aqui de políticas públicas, né? Mas a educação ela precisa, preciso que haja verba, investimento para a saúde, para que esses profissionais eles possam poder ter condições de atender a demanda e também a rede privada, os hospitais, os locais que poderiam investir para que essas crianças, essas pessoas, elas pudessem se sentir verdadeiros cidadãos, né? Porque é um trabalho não só de humanidade, de solidariedade, mas é um trabalho de cidadania. Todos nós temos os nossos direitos, ou pelo menos devemos ter os nossos direitos assegurados. Sim. E é possível dizer que as pessoas portadoras de deficiência têm de fácil acesso à informação sobre como garantir seus direitos? Apesar, né, de muitas movimentações sociais geralmente acontecerem pelas famílias, né, geralmente são as famílias que correm atrás e vão lá e tentam reivindicar direitos, hoje eu já vejo, né, movimentações, eu vejo, nós tivemos ontem, né, o Dia da Consciência Negra. Então, a inclusão social, ela nos trouxe várias vertentes, né? Tudo bem que a gente está falando aqui da questão das doenças mentais, dos transtornos, mas aos poucos eu vejo a sociedade se movimentando, mesmo que de forma lenta, a essas informações. Mas eu vejo que é pouco ainda divulgado. As famílias, quando eu atendo, seja na clínica ou seja na escola, elas ainda não têm uma noção e a consciência dos seus direitos, infelizmente. Às vezes eu vejo que a maioria, não é? Principalmente as classes menos favorecidas. Então, tudo isso eu vejo que é uma movimentação e eu gosto muito de fazer isso como uma dança. Não é? Uma dança onde a gente vai criar uma harmonia e vai tentar realmente construir a sociedade inclusiva que nós desejamos. A gente teve a Lei 9.394 de 1996, que é a LDB, que ela estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional. Posteriormente também a gente teve a Lei 13.146 de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Essas leis, ela tem por base o Plano de Desenvolvimento do Educando, e ela especifica para as pessoas com deficiência que se existam currículos, métodos, técnicas e recursos específicos. Qual o impacto foi causado que essas leis trouxeram para a educação da pessoa com deficiência, na sua percepção? Bom, tudo de bom, né? Tudo de bom porque, como eu falei anteriormente, essas crianças, elas estavam isoladas, elas tinham uma escola específica somente, né? E eles não interagiam com as escolas em âmbitos maiores. Eu não falo e não menciono aqui os casos onde a gente classifica que são mais um exemplo do autismo, né? Nós temos o nível 1, nível 2 e nível 3. Eu ainda vejo as crianças do nível 3, as pessoas que têm nível 3 e suporte 3, ainda uma dificuldade maior, mas o que eu consigo entender e perceber
é que as escolas, elas se empenham muito. Da época que eu comecei, hoje eu estou em um projeto de consultoria em uma escola. Como eu te falei, eu estou na transição da psicopedagogia institucional para a clínica. E o que eu consigo entender é que as escolas, sim, elas já estão contratando psicopedagogos, que infelizmente ainda não é toda escola que tem, mas é necessário. Elas estão trabalhando desse olhar individual das condições, porque a gente falar um pouco aqui das condições. Nós temos o transtorno do espectro do autismo, que é o TEA. Essa pessoa com essa condição, principalmente quando criança, qual a maior dificuldade dela? A interação social. O que é que a gente precisa trabalhar em um TEA? A gente precisa trabalhar primeiro a comunicação, porque alguns são não verbal. Eles não conseguem falar, né? De maneira que a gente possa entender. Então, todo esse desenvolvimento tem que ser no olhar, tem que ser na atenção compartilhada das brincadeiras, tem que ser realmente no desenvolvimento de uma comunicação que, para ele, que tem aquela dificuldade da interação social, é necessário uma abordagem de um profissional, de um especialista, seja na escola e na clínica, para que ele possa desenvolver linguagem e só a partir disso a gente possa realmente construir um pensar de aprendizagem de um contexto mais direcionado. Eu trouxe até aqui um material, e esse material ele é construído onde a gente trabalha muito com pistas visuais, né? Ele associa a letra à imagem, e a gente realmente coloca, geralmente ele é todo emplastificado, porque quando ele escreve, ele mesmo apaga. Então, é necessário materiais específicos, adaptados, assim como também é necessário uma avaliação justa. Nós estamos falando aqui de direitos, então, assim, uma avaliação adaptada que seja de acordo com a necessidade e a condição da criança ou do adulto. Nós temos o TDAH, né? O TDAH é o transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade. O que acontece? Ele precisa ser estimulado com a memória a longo prazo e a curto prazo. Ele precisa ser trabalhado, desenvolvido, o raciocínio lógico no campo da concentração, porque dispersa. Então, assim, são ajustes que a escola vem fazendo e acreditem, gente, na minha experiência é feito. Certo? O que eu posso colocar aqui em relação à minha experiência é que eu vivi e hoje também estou vivendo em termos de implantação de educação inclusiva em outra escola, que nós precisamos ter esse cuidado. Agora, nós fazemos um PEI, que é o Plano de Educação Individual. Esse plano de educação individual, ele tem que ser feito junto com os professores e com a coordenação. Por quê? Porque nós não podemos fugir, certo, das atividades de sala de aula. Ele simplesmente vai receber um ajuste, mas ele não vai fugir daquilo que está sendo colocado em sala, porque aí não há inclusão. No caso, se sentir pertencente a qualquer comunidade social é primordial para qualquer indivíduo. Acolhimento, aceitação e respeito dos limites de cada um, porque todos nós vamos ter as nossas diferenças. E isso é uma movimentação de consciência. E essa consciência é a consciência construída em âmbito pessoal, em âmbito realmente social. E é um trabalho, é uma luta, certo? Mas isso está sendo feito por algumas escolas, isso está realmente, não vou falar por todas, porque foge do meu conhecimento falar por todas, mas nas minhas experiências, nas minhas visitações, porque quando eu estou na clínica, eu visito também outras escolas e nós conhecemos a realidade, nós vemos que está tendo movimentações em relação a tudo isso. Agora, é difícil para a escola fazer toda essa mudança, porque a lei, quando veio, ela não nos preparou para que ela fosse aplicada em âmbitos práticos. Então, o que aconteceu?
Alguns profissionais, principalmente professores, embora já formados, eles não tiveram na grade curricular de formação disciplinas onde eles pudessem aprender a ensinar e a lidar com determinadas condições. Então, investir em cursos de capacitação, investir em profissionais que possam passar essas formações é fundamental hoje. Lógico que isso gera investimento, tempo e dinheiro. Por isso que eu coloco que nós estamos iniciando, né? Hoje já se fala mais sobre o assunto, hoje já se pensa mais. Uma conquista muito grande dos autistas foi a questão do colarzinho com girassol. Porque devido a ele ter movimentos estereotipados, que é o flap, devido a ele se desorganizar com barulho, eles são muito sensoriais, então às vezes alguns precisam do abafador, a qualquer ruído maior, a sensibilidade deles é muito grande. Então às vezes isso acontece em público e gera de certa forma um desconforto. E o fato deles terem essa identidade desse cordãozinho de girassol já nos coloca em sociedade como uma referência de leitura. Não, aquela pessoa tem determinada condição e que isso é feito em outros países através de uma carteirinha, né? Então, muita coisa, eu até vejo assim, comparado ao Brasil, nós estamos caminhando, comparado a outros países, nós estamos bem atrás. Por quê? Porque é um trabalho de cidadania. É um trabalho onde a gente está dentro da educação, está trabalhando tudo isso, mas também nós precisamos da acessibilidade do deficiente físico. Eu tenho uma experiência de uma colega que se tornou cadeirante por um assalto. Então, é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. E é uma transformação de vida que a gente tem que dar direito a essas pessoas de estarem dentro do mercado de trabalho, de estarem atuando e de vivendo a sua vida com a sua dignidade. Então, eu vejo muito que é um trabalho de solidariedade, mas, acima de tudo, de cidadania. Não sei se por aí. E do seu ponto de vista prático, como a LDB está sendo cumprida nas instituições de ensino? Agora você me pegou, porque é o quente, né? Essa pergunta para mim está se fervendo, né? Eu atendo um aprendente, porque na clínica nós colocamos como aprendente. E eu estou com ele desde o 6º ano. Ele, além de ter o autismo, ele tem a morbidade, né? Que é a dislexia. O que seria a dislexia? A dislexia é a dificuldade realmente da questão da escrita, Alguns fonemas eu não consigo escrever, e aí a gente precisa fazer um trabalho de consciência fonológica para que ele possa realmente entender aquele som e escrever a silabação para não escrever a palavra errada. E aí ele traz, além do autismo, esse outro quadro. E como eu acompanho ele desde o 6º ano, ele chegou no 6º ano, ele não sabia ler nem escrever. No 6º ano, onde eu tenho professores oristas, E onde esses professores estão agora buscando entender como lidar com a sala. A sala é heterogênea, mas entraram os alunos da educação inclusiva. Então, precisamos incluí-lo, precisamos adaptar currículo, precisamos adaptar atividades, adaptar avaliações, para que seja uma avaliação justa. E, na época, como é de direito também se ter um professor de apoio dentro da sala, exclusivamente para esse aluno, o que acontece? Nós fizemos um trabalho de suporte, onde nós começamos a trabalhar com ele toda a questão do letramento. E o letramento é algo que também vem junto com esse novo olhar da BNCC, é um letramento não só do saber ler e escrever, mas do saber, acima de tudo, interpretar. O letramento ele está em todas as ciências, ele não está só no fato da linguagem de códigos, Então, assim, o que nós podemos fazer com esse aluno, porque hoje ele está no 2º ano do ensino médio, o que eu posso falar para vocês é que, apesar da estimulação escolar, apesar da sala de SRM, que é a sala de recursos multifuncionais,
que é atendido o aluno no contraturno para que ele não seja retirado da sua sala de aula no momento de aula, ele também tem as estimulações clínicas. No caso, ele tem o neuropediatra, ele tem o psicólogo, ele tem o fonoaudiólogo, porque é importante essa questão de saber como ele está na questão fonológica, na audição. Então, é um trabalho, é uma construção, é um desafio, é o que nós chamamos de equipe multiprofissional. E ele, hoje, estando no 2º ano do ensino médio, já sabendo ler, né? Isso aí foi uma conquista muito grande, porque são essas vitórias que a gente realmente precisa divulgar. E, no caso, ele foi fazer o Enem esse ano. Nós sabemos que o Enem, hoje, nós tivemos esse ano 31 mil alunos inscritos com deficiência. Isso, sim, para mim foi brilhante saber disso. E ele foi fazer o Enem e ele teve todos os direitos dele assegurados. Ele teve um leitor, ele teve, como ele tem também uma questão visual, ele usa óculos, ele teve a letra aumentada, ele teve uma prova ajustada à necessidade dele. Mas ainda tem construções que precisam acontecer. Nós não conseguimos que ele tivesse um momento de autorregulação. Ele precisa, em alguns momentos, quando ele passa muito tempo fazendo determinada atividade, levantar, sair, dar uma volta e depois voltar para a atividade. E há de convir que uma prova de Enem é um tempo muito grande de sentado, né? Mas ainda assim, nós fomos para as correções, ele conseguiu acertar 22 questões. Eu não lembro agora se foi em matemática, eu não lembro bem, mas assim, nós fomos atrás dos resultados que ele teve. Eu conversando com a mãe, ele saiu muito bem, com exceção da redação, porque ele não teve alguém para escrever em alguns momentos para ele, e devido à dislexia, para o corretor talvez dificulte um pouco a interpretação. Mas eu compreendo, no jornal deu, que os deficientes visuais, algumas deficiências, elas estavam muito bem contempladas e alicerçadas, os surdos, né? Mas, assim, o próprio jornal colocou que para o autista ainda há muito a fazer, porque são muitos ajustes que nós não podemos simplesmente aplicar de forma prática, funcional e com eficácia, sem tempo, né? É preciso tempo. Eu vejo que nos outros países, tudo isso foi dialogado entre famílias, entre escola, entre sociedade, para que a lei pudesse entrar. Houve um preparo. Já no nosso país, de acordo com o que se sabe, a lei entrou e a gente teve realmente que se ajustar e se adaptar, porque foi algo vertical. Então, o que eu posso dizer é isso, olhar onde nós estamos, olhar para onde a gente pode ir, deve ir, e a partir de onde nós estamos, fazer as nossas construções, porque é um processo. Certo. Para você, o que ainda falta ocorrer para a plena garantia das pessoas com deficiência mental aos seus direitos? O que é que falta ainda para ter aquela acessibilidade plena, aquela acessibilidade real, a inclusão desse grupo na sociedade? Bom, eu sempre coloco, né, as campanhas, eu sempre coloco que faz a conscientização, né, ter um olhar diferente sobre o novo. E como, não só psicopedagoga, mas como pedagoga, nós aprendemos que só há aprendizagem quando se há mudança de comportamento. Então, nessa hora, é preciso movimentações sociais, é preciso realmente mais debates como esse, né? Eu parabenizo vocês da área do direito, porque daqui sairão juízes, sairão defensores públicos, promotores, advogados, eu não sei bem, mas nós precisamos, enquanto sociedade, pensar e avaliar. Eu estava comentando sobre a questão da sustentabilidade, né? Nós pensamos, às vezes, que a sustentabilidade está muito ligada às questões ambientais. Para quem sabe, são 3 dimensões em relação à sustentabilidade, que seria a dimensão realmente ambiental, financeira, porque tem que se falar em economia, porque é necessário. A gente não pode estar falando aqui de mudanças sem pensar nos investimentos, sem pensar nas finanças, sem falar em economia. E
a social, a sustentabilidade social. Então, tudo que sustenta um projeto tem que ter alicerçado essas 3 dimensões. Então, eu vejo que a consciência, e como a consciência, ela é do outro, né? Ninguém pode realmente trabalhar consciência e colocar na cabeça do outro, mudar a mentalidade. Nós precisamos, sim, campanhas, como a campanha de ontem em relação à consciência negra, momentos como esse, espaços como esse, onde a gente possa falar um pouco mais do que está acontecendo, que foi uma grande vitória para mim saber que o Enem já veio com esse formato, já veio dessa forma. Então, foi um avanço, é um avanço muito grande, onde a gente precisa melhorar. Eu acredito muito naquele pensamento que diz, olha, faz o que é possível, porque quando você faz o que é possível, depois, com o tempo, você viu que você fez o impossível. Do contrário, a gente não consegue realmente sair do lugar e nem ter aquela motivação que precisa ter quando se está dentro de quadro onde a gente percebe que ainda há muitos desafios. A gente pode perceber que realmente os direitos evoluíram muito com o tempo, né? Mas ainda assim existe ainda um longo caminho a ser feito. E mais do que as leis realmente propriamente ditas, é necessária a garantia do acesso a essas leis. Cabe ao Poder Judiciário se adaptar às necessidades das pessoas com deficiência, e não o contrário. Querendo ou não, nós não temos uma sociedade igualitária, né? E uma das coisas que a gente trabalha muito na questão da inclusão social e da condição das pessoas com deficiência é a equidade, que seria um momento de avaliar de forma justa dentro da condição. Então, o que eu vejo, assim, em forma de lei, em forma de sociedade e em forma de trabalho, nós estamos nos movimentando, nós estamos construindo essa nova sociedade, e o que eu vejo é que vocês é que irão realmente estar dentro de um trabalho mais pontual de tudo que a gente está colocando aqui. É como se nós estivéssemos construindo ainda sementes, onde vocês vão colher tudo isso, e se vocês já vierem com a consciência, né, e aí sim, nós vamos ter maiores chances, maiores possibilidades assertivas de conduzir tudo isso com qualidade, com justiça. Eu falo muito aí, essa área aí de vocês, ela é fundamental para movimentar as leis e fazer ela acontecer. A LDB, ela nos trouxe um outro ponto que eu considero, assim, muito bom, que é fazer com que o aluno produza o próprio conhecimento, porque o professor, ele está ali mediando, mas o aluno produz o seu próprio conhecimento. O aluno, ele consegue ver hoje, em termos de educação, que ele também pode construir, tanto que nas escolas nós temos a educação make, onde o aluno cria projetos de tecnologia, desenvolve projetos, e esses projetos, eles poderão ser usados tecnologicamente em termos de futuro. Por que não? Por que não acreditar? Né? O ITA está vindo aí para o Nordeste, né? Era algo assim que as pessoas que iam para o Sul para fazer o ITA, hoje não. Hoje a gente vai ter a oportunidade de outras classes sociais poderem entrar no ITA. Por quê? Porque ele está no Nordeste. Existem custos para manter um estudante fora da sua casa. Então eu vejo assim, está se movimentando em termos de desenvolvimento, está. A equidade, ela precisa existir. A sociedade, ela não é igualitária, mas nós precisamos fazer a diferença, né? Mas precisamos, em termos de consciência, entender qual é essa diferença que nós precisamos fazer enquanto sociedade. Assim terminamos mais um episódio da Voz Ativa. Agradecemos a nossa convidada pela disponibilidade e ao ouvinte que nos acompanhou nesse assunto tão importante a ser discutido. Muito obrigada, Glícia, pela sua participação. Eu que agradeço. Disponho.